Olá, bem-vindos ao NEPCast. No episódio de hoje, vamos explorar um período crucial da história do Brasil, a República Velha. O termo República Velha se refere ao primeiro período da história republicana do Brasil, que vai de 1889, com a proclamação da República, até 1930, quando a Revolução liderada por Getúlio Vargas pôs fim a essa fase. Chamamos de velha em comparação à República Nova, que se seguiu à Revolução de 1930. Esse período é considerado velho devido às práticas políticas e sociais arcaicas, marcadas pela concentração de poder nas mãos das oligarquias rurais, a manipulação eleitoral e a exclusão de grande parte da população do processo político. A República Velha foi instaurada após a queda da monarquia em 15 de novembro de 1889, quando a elite militar proclamou a República. Este período foi caracterizado por uma economia predominantemente agrária, com a política dominada por oligarquias rurais. O poder político se concentrava nas mãos de grandes proprietários de terra, os chamados coronéis, que exerciam enorme influência sobre as populações locais e controlavam as eleições. A Constituição de 1891 trouxe mudanças significativas em relação à Constituição de 1824, a primeira do Brasil Império. Dentre as inovações, destaca-se a adoção do presidencialismo, a instituição do federalismo e a proclamação do Estado laico, rompendo com a aliança entre Igreja e Estado. O voto passou a ser restrito a homens alfabetizados maiores de 21 anos, excluindo mulheres, analfabetos, mendigos, militares de baixa patente e membros do clero, que fizessem votos de obediência. Essas mudanças visavam modernizar a estrutura política, mas na prática mantiveram o poder nas mãos de poucos. O presidencialismo estabelecia a eleição do presidente por voto direto, mas a alimentação do eleitorado restringia a participação popular. O federalismo descentralizou o poder, mas favoreceu a autonomia das oligarquias estaduais, consolidando o domínio político das elites locais. Além disso, o voto era aberto, ou seja, não secreto, o que permitia fácil manipulação e intimidação dos eleitores. Os votantes assinavam uma lista de votação, o que deixava o processo vulnerável a fraudes. Consequentemente a isso, esse sistema eleitoral excludente e não secreto facilitava a manipulação das eleições. A exclusão dos analfabetos, que compunham grande parte da população, limitou o crescimento do eleitorado, perpetuando o poder das elites. A ausência de um voto secreto possibilitava o controle e a coerção dos eleitores, consolidando práticas antidemocráticas. As eleições manipuladas eram uma característica marcante da República Velha, sendo as práticas como o coronelismo, o voto de cabresto e o clientelismo bem comuns nesse período, que surgiram a partir da estrutura agrária e concentradora de poder. O coronelismo referia-se ao domínio dos grandes proprietários rurais, ou coronéis, que controlavam as populações locais, muitas vezes usando coerção para garantir votos para seus candidatos. O voto de cabresto consistia na manipulação direta dos eleitores pelos coronéis, que usavam sua influência para assegurar que votassem conforme suas ordens, muitas vezes sob ameaça. Clientelismo era o apoio político trocado por favores, bens ou serviços. Essa cultura de troca de favores enraizada na política brasileira reforçava a dominação das elites e minava a democracia. A política dos governadores consistia em uma aliança entre o governo federal e as oligarquias estaduais, onde o apoio do governo central era trocado pela manutenção da ordem local, reforçando a hegemonia das elites. Já a política do café com leite consistia na alternância entre presidentes de São Paulo e Minas Gerais, que refletia a dominação das oligarquias desses estados, representando os interesses das elites agrárias que controlavam o poder político e econômico do país. O fim da República Velha foi precipitado por vários fatores. As disputas internas entre as oligarquias, a insatisfação de segmentos como os tenentes e a crescente crise econômica culminaram na Revolução de 1930. Esse movimento, liderado por Getúlio Vargas, pôs fim ao domínio das oligarquias e abriu caminho para uma nova fase política no Brasil. A Revolução marcou a transição para a República Nova, rompendo com as práticas tradicionais que haviam caracterizado a Primeira República. Então, pessoal, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Tchau!